Vamos conversar, gente, sobre assuntos ligados à escola. Nossos filhos estão naquele modelo híbrido ou estão no modelo ainda em casa, remoto. Mas alguns já estão indo para a escola e aí começam a bater aqueles medos. Será que meu filho, minha filha está se dando bem na escola? Será que ele ou ela está sendo bem recebido? Porque hoje, com o modelo híbrido, seu filho talvez não conheça metade da turma dele. Isso é um fato, mas também ele ou ela está passando por uma situação em que ele está de máscara o tempo inteiro, protegido dentro de uma sala de aula, sem poder ter contato com as pessoas e passando por privações e dificuldades. O ambiente escolar, gente, não é um ambiente fácil, não, ainda mais para uma pessoa autista. Não é para o normotípico, mas para um autista pode ser extremamente aterrorizante. Então, vamos conversar? Vamos lá. Esses dias, a gente foi procurado por vários professores, assim, mandam mensagem para a gente. Gente, a gente não é a tábua de salvação, mas o fato de a gente ter bastante experiência com nossos filhos e com os filhos dos outros, a gente acaba diluindo um pouco desse conhecimento para que vocês sofram menos. Mas é preciso que vocês absorvam esse conteúdo e peguem para a sua realidade. A gente costuma dizer que não existe autismo. Que choque! Como assim não existe autismo? É porque existe autismos. Então, nenhum autista vai ser igual ao outro. Talvez aquele molde, aquele modelo, aquela ideia de, como eles chamam de intervenção, sirva para uma pessoa, mas não sirva para outra. Então, quando você chega e vai procurar uma solução para o seu aluno na sala de aula, talvez essa solução sirva sim para ele, para ela, mas para o aluno na outra sala, talvez não. Mas, infelizmente, muita gente apresenta as situações, as comorbidades, estereotipias, apresentam primeiro que o autismo e, inclusive, primeiro que a própria pessoa. É preciso deixar isso claro. Existe uma pessoa ali antes mesmo do autismo. Então, qualquer tipo de relação, inclusive na sala de aula, deve ser pensada que ali atrás daquele monte de estereotipias que você possa ter escrito, narrado, que você ter decorado quais são os comportamentos estereotipados, você talvez não esteja vendo que existe uma pessoa. A grande dificuldade da pessoa autista, muitas vezes na sala de aula, é que qualquer coisa que ele fizer vai ser culpa do autismo. Não necessariamente tudo que acontece na sala de aula é culpa do autismo. Isso é duro de falar, mas muitas vezes tem a ver com o comportamento protetivo de pais e mães em casa quanto à pessoa autista. Sim, a pessoa autista sim pode ter estereotipias que atrapalhem de ficar andando, olhando pelo teto, não aguentar que ninguém o toque ou a toque, ou de repente ficar repetindo a mesma coisa, os barulhos, os sons por causa da hipersensibilidade, ou por causa da hipossensibilidade, ter comportamentos de mastigar caneta, mastigar borracha. Esses comportamentos logo você percebe. Mas será que tudo o que acontece na sala de aula é culpa do autismo? Então essa reflexão precisa voltar para pai e para mãe. Porque muitas vezes, na ânsia de proteger seu filho do mundo, você acaba tornando essa criança mimada. Essa semana saiu um texto muito interessante na internet sobre adultos mimados, e isso se aplica a pessoas autistas também. Porque, e presta muita atenção, o autista tem uma tendência muito grande a buscar hiperfocos. E se esse hiperfoco for uma situação em que se repete com muita frequência, principalmente quando ficam devaneando sobre determinados assuntos. Eu conheço pessoas autistas que o tempo inteiro só falam de doença. Eu conheço pessoas ligadas a mim que têm hiperfoco em falar de capacitismo. Tudo isso existe, doenças existem, capacitismo existe, é muito interessante. Só que o problema é que acaba ficando de uma forma em que as pessoas acabam se afastando dele e dela, porque a gente não tem coragem de falar para ele e para ela sobre esse assunto, porque muitas vezes elas não vão receber muito bem essa informação.
Não estou dizendo que essas pessoas sejam mimadas, mas uma grande chance disso acontecer, e é preciso que eu, como autista, me perceba. Será que eu recebo bem a informação? Eu tenho colegas de sala que trabalham comigo, que têm comportamentos estereotipados e características muito peculiares ao autismo, mas que nunca quiseram fazer o FAA ou ir avançar no diagnóstico para descobrir se é autista, porque ele teme que, talvez, ou ele ou ela temam que, sendo autista, as pessoas vão olhar para ele e para ela de forma diferente. Talvez ele e ela não saiba e não tenha percebido que as pessoas já olham diferente para ele e para ela, achando eles com aqueles adjetivos que nós já conhecemos, ligados a pessoas que talvez demorem um pouco, ter um tempo diferente para responder. Então, não seria legal saber de fato o que você é? A condição autística que você tem? Será que isso não seria legal? Para que você possa ser respeitado, além de como pessoa, com uma situação autista. Então, quando a gente estava falando agora há pouco, que é preciso que os pais percebam e falem francamente com os filhos. Muitos filhos chegam à fase adulta sem saber que são autistas, porque os pais acham que ela é quietinha, que ela é reservada, que ele é assim mesmo. Ele não tem namorada porque ele prefere estudar, ele está focado para fazer medicina. Então, quer dizer, existe essas situações porque os pais protegem demais. E muitas vezes os filhos acabam não conseguindo ter um outro comportamento a não ser fazer tudo o que eles querem. E, infelizmente, muitas tretas causadas na internet por pessoas autistas têm muitas vezes um viés ligados ao seu próprio hiperfoco ou a incapacidade, muitas vezes, de se relacionar mediante um embate. Estou criticando a pessoa autista? Não imagino criticar, porque adoro, tenho 2 filhos autistas e posso ser também. Então, quer dizer, a gente não pode estar falando, mas certamente não pode deixar de ver que nós também temos defeitos. Não, ninguém é perfeito, nem a pessoa autista é. Então, nesse sentido, você, professor, tem uma importância muito grande de tentar trazer essa pessoa à realidade. Ah, mas eu preciso fazer aba, eu preciso saber de técnicas para que eu possa mudar. Você não tem, talvez, mudar o comportamento. Talvez você vai ser a pessoa tão preciosa na educação que vai dizer não. Muitos autistas, sim, gente, têm uma dificuldade muito grande de aceitar o não. Inclusive, já falamos aqui, eu vou deixar até marcado aqui no card, sobre situações de sexualidade e namoro. Muitos namoros entre autistas não dão certo porque não conseguem ter aquele tato para poder entender que o outro está brincando, que o outro precisa de carinho e assim por diante. E também existem situações ligadas à própria sexualidade da pessoa autista, que ele acha que o outro não gosta dele porque ele é assim. Então, isso tem a ver com a auto ou baixa estima. Gente, relacionamentos não dependem da sua condição autista, depende da sua capacidade de empatia. E como nós sabemos que o autista tem empatia, principalmente na fase adulta, então, que tal você rever o que é que você não tem? Dá tempo. Sabe, muitos pais escondem seus filhos. Quando os filhos vão para a rua, parece que está perdido. Esse dia a gente estava brincando aqui em casa que se a gente desligar a internet daqui de casa, as crianças vêm para fora e não sabem o que é uma arara, o que é um pássaro. É capaz de correrem quando vê a chuva, porque não sabe o que é chuva. Essa geração Z, essa geração que não sai do quarto, já passa por tormentas muito grandes do hiperconfinamento antes mesmo do Covid-19. A pessoa autista está hiper confinada e muitas vezes o único local onde ela se sente à vontade para falar o que pensa é aqui. E a gente, com certa preocupação, então, a gente encontra vários canais e grupos no Facebook que são direcionados para o público autista, onde as pessoas falam
cada barbaridade e sem freio ofendem a eles mesmos. Não precisa ter ninguém lá para poder moderar. Isso seria seria capacitista acreditar nisso. Eles conseguem sim, mas fica a dica, pais e mães, dá uma olhadinha no que seu filho ou sua filha publica. Dá uma olhadinha como seu filho ou sua filha se comporta na escola. Será que é o autismo mesmo? Ou você de repente não deu aquela mãozinha que o professor precisava? A gente precisa conversar mais sobre isso, né, gente? Das responsabilidades implícitas da nossa falta de tato com o autismo. Então, o autista vai levar a culpa de ser mal educado, de ser intolerante, de não respeitar os professores. Sim, o autismo pode colaborar nisso, gente, mas uma grande parcela vem de pais e mães sofridos que não souberam como lidar a situação, especialmente aqueles que são pais e mães de primeira viagem, que acham que tem que deixar o filho, a filha, fazer tudo porque é autista. Isso tem o nome romantismo. Diga não ao romantismo dentro do autismo para que você não tenha dor de cabeça com seu filho na fase adulta. E aí aquela professora que me perguntou, e o que eu faço com essa criança na sala de aula? Entenda, procure uma alternativa. Tenha canal com os pais, canal muito estreito com os pais, para que os pais possam te ajudar a te ajudar. Essa resposta vai além de uma especialização em qualquer terapia intervencional sobre o autismo. Se chama olhar, observar, tomar atitudes partindo do que está acontecendo, sabendo que este caso que está com você, professor, é mais um tipo de autismo, ou seja, um dos autismos. Tudo bem? Até a próxima.